Olá, pessoal, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos. Eu sou o Roberto de Farias, especialista em arquétipos, e hoje a gente vai continuar os detalhes técnicos do mapa arquetípico para que você possa manifestar uma vida perfeita, uma vida mais alinhada com a tua vida, porque uma vida perfeita, aí tem um conceito mental aí, né, de perfeição que a gente é uma expectativa que a gente tem da vida e nem sempre funciona desse jeito. Bom, de novo, repetindo, se você caiu aqui de paraquedas, você precisa assistir às aulas anteriores, senão você não vai conseguir compreender o que a gente está falando, porque o assunto é complexo. E por mais que tenha algumas coisas que sejam repetitivas, não pule o vídeo, tá? Se quiser colocar o vídeo um pouco mais rápido depois, pode colocar, não tem problema, mas tente prestar atenção ao máximo possível, porque se você perder um pedacinho da informação, você já tá todo ferrado e vai ter que voltar. E vai ter que recompensar esse trabalho. Inclusive, se você for um gerador manifestante como eu, esse é um problema que a gente tem. Os geradores manifestantes, eles têm a tendência de de ser tão eficientes que eles acabam pulando alguns passos importantes na jornada, fazendo com que mais tarde eles necessitem voltar alguns passos para trás para poder recapitular alguma coisa, porque pulou alguma coisa que não deveria ter pulado. Então, principalmente se você for um gerador manifestante, não pule. Porque isso aqui realmente é muito importante. Qualquer pedacinho que faltar, você vai ter que voltar para trás. Então, não vale eu vou garantir para você. Tô falando aqui experiência vivida, tá? Não vale a pena pular nesse caso aqui, porque eu também pulei e não valeu a pena. Então eu tô avisando aqui vocês. Eu descobri hoje que tinha uma configuração no computador para deixar a qualidade do vídeo melhor. Ontem eu nem sei que qualidade que eu coloquei, mas com certeza eu não coloquei nessa qualidade. Então hoje a gente está se vendo com um pouco mais de qualidade aí, né? Então, bom, vamos lá. Eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente poder, então, parar de compartilhar o meu vídeo, aliás, né? Para a gente poder compartilhar a aula que a gente vai continuar de onde a gente parou ontem, ok? Então, vamos lá. De novo, né? Aula ao vivo, então a gente pode, pode ser que a gente tenha alguns problemas, não tem muito o que fazer, faz parte da vida, né? A gente vai levando aí, porque geralmente eu sou mais organizado com quando as aulas são aulas pagas, daí eu tenho que preparar tudo, eu deixo tudo pronto já de antemão. Aqui não, porque a gente tá indo conforme a dança, né? Conforme a música, a gente vai dançando conforme a música. Bom, a gente parou aqui ontem, então só para a gente recapitular qual foi a última informação que a gente falou ontem, a gente falou aqui um pouquinho sobre lápis. A gente falou um pouquinho aqui ontem sobre as linhas. Então, a gente tem aqui a linha um que é a pessoa que investiga, a linha 2 que é o eremita, que vive sozinho, que é uma pessoa mais na dele, tem um caminho a seguir, que geralmente eles têm um valor a ensinar para a sociedade, e esse valor ele não vai ser reconhecido até que ele chegue no cume da montanha e ele possa mostrar para todo mundo que está lá embaixo que é possível a subida na montanha, mas ele sobe isso sozinho, né? Embora ele gostaria de levar várias pessoas junto com ele. O mártir, que é a pessoa que vai sofrer, vai ser um mártir mesmo, né? Ela vai lutar por uma causa, ela vai viver por uma causa. O oportunista, que não consegue progredir na vida se ele não aproveitar as oportunidades que aparecem no caminho dele. O herege, que é a pessoa que bate de frente, que universaliza, que precisa entender, que precisa raciocinar um pouquinho, para depois aceitar ou não aquilo que ele está recebendo, e o modelo, que é a pessoa que já vem pronta com algum conhecimento que ela precisa transmitir para a humanidade, por isso que chama modelo, né? Ela se torna um modelo no decorrer da vida dela, e isso aí vai ficar mais claro quando a gente chegar lá para poder, que eu vou explicar isso nos mínimos detalhes, mas é basicamente a pessoa que se tornou um modelo e aí ela vira um arquétipo de exemplo, é um exemplo para a sociedade, tá? Bom, vamos lá então para o nosso primeiro slide de hoje. Bom, aqui o slide de hoje, gente, esse é uma ilustração que eu mesmo fiz, uma ilustração arquetípica, tá? Então você vai ver aqui que esse senhor está numa mesa, então aqui tem uma mesa.
e ele está escrevendo aqui. Então, é uma ilustração que é para ser basicamente o Ra, tá? Então, o Ra, Uru, Hu, né, que na verdade o nome dele é Robert, Alan Roberts, é um canadense também, e aí em 1987, a gente vai falar sobre isso com mais calma depois, tá? Mas em 1987 ele recebeu esse conhecimento e é o momento que ele está escrevendo aí o conhecimento, então aqui a gente vê atrás dele ali uma estrela, né? Atrás tem uma mandala, que é a mandala que a gente viu ontem, tem uma estrela e o corpo gráfico ali, porque ele está recebendo essas informações dessa estrela, é uma voz, na verdade, ele não viu nada, ele ouviu, né? Então ele recebeu uma voz, ele fez o download de uma informação e ele foi escrevendo ali por durante um tempo, a gente vai contar essa história depois com mais calma para vocês entenderem, tá? Mas toda essa foto aí que vocês estão vendo é uma ilustração arquetípica que eu fiz dele lá em Ibiza no momento que ele recebeu a informação, tá? E ele dizia isso, ó. No que você pode confiar em você, você nunca confiou na sua vida. O que você não pode confiar em você, você tem estado tentando confiar a vida toda. O que você tem confiado nunca foi você. O que você tem ignorado sempre foi você. Tente confiar no que você realmente é e veja o que acontece. O que que ele quis dizer com isso? Porque parece muito filosófico, né? E de fato é. O Ra, ele quis dizer que nós estamos vivendo o tempo todo baseado na mente. Então a gente tem ali a mente, vocês vão perceber que ela é uma pirâmide virada para fora, e existe uma razão para isso, porque ela é uma autoridade externa, não é para dentro, é para fora. Então, depois que você toma uma decisão com a sua autoridade interna, alguma coisa que está ali dentro do corpo gráfico, ali na parte interna, aí sim você usa a cabeça para desenvolver ideias e colocar aquela decisão que você tomou em prática. Mas a gente não faz isso, a gente faz o contrário. A gente toma as nossas decisões com a cabeça. A gente aprendeu com os pais da gente, lá na casa da gente, pequenininho, que a gente tem que pensar bem antes de tomar as decisões. E esse conselho está errado. Então a gente está confiando no que não deveria confiar, que é a cabeça, que é onde o diabo mora. E a gente está ignorando o que a gente é, que são aquelas sensações que no fundo, a gente sabe que é daquele jeito. A gente que teima com a cabeça, porque a cabeça faz a gente teimar, lembra que ela tem essa questão de trabalhar em todos os centros que estão indefinidos, em todos os arquétipos que estão indefinidos do teu corpo. Então a cabeça tem a tendência de te fazer viver no teu não ser, que é onde a gente não deveria confiar, e é onde a gente confia. É a cabeça que conta todo tipo de história que deixa de ser uma realidade, que não é uma realidade, na verdade, né? Ela conta, por exemplo, sei lá, vamos falar, um casal que é um casal ciumento, por exemplo. Daí, o namorado ou a namorada chega 10 minutos mais tarde do trabalho e aí a outra pessoa já fica implicando aonde que você estava esses 10 minutos, por que que você não atendeu o telefone, porque a cabeça da pessoa já contou uma história para ela que não é verdadeira, né? Já contou que estava com alguém, ou que estava fazendo alguma coisa que não deveria fazer, ou que estava dando importância para outra coisa que não era tão importante assim, né? Então, a cabeça, ela cria um monte de problema. Então, existe uma máxima aí no mundo que é todos os problemas começam pelo tom de comunicação. E isso não é verdade. Porque, sim, é verdade que o tom de comunicação também interfere. Mas lembra que se você entra corretamente através da sua autoridade e estratégia, você não precisa se preocupar com as discussões no meio do caminho, porque até as discussões é para elevar a pessoa. Então você fica elevado com as discussões, porque você entrou corretamente nas discussões. O problema é quando começa com a questão da cabeça. Porque daí a cabeça começa a te contar uma coisa que não é verdadeira e você começa a se questionar um monte de questão em cima de tudo, né? Em cima do amor, em cima da força de vontade, em cima do pertencer ou não, em cima do poder manifestar ou não, e assim por diante. E os problemas começam a surgir quando, na verdade, eles não existem. Eles só surgem na tua cabeça. Então, tenta ignorar o máximo possível as histórias que a cabeça conta, deixa isso para a vida e passe a perceber o que que a tua autoridade interna está falando para você, tá? Eu espero que esteja fazendo sentido aí para vocês. Eu vou continuar aqui.
Bom, aqui, o foco dessas aulas aqui, gente, são três coisas que são muito importantes. Opa, cadê meu lápis? São três coisas que são muito importantes, tá? A primeira coisa é autoridade e estratégia. A gente tem que saber o que que é autoridade e estratégia. Qual é a nossa autoridade, qual é a nossa estratégia. Então, se eu sei a minha autoridade, que é uma bússola, que vai me guiar, né, para o norte, e a minha estratégia, no meu caso, né, aqui a minha autoridade é sacral, então é sacral no meu caso, e a minha estratégia é responder. Eu já sei que eu não posso iniciar nada, por mais que seja uma excelente ideia. A ideia pode ser excelente, mas a ideia vem da onde? Da cabeça. Então, não é uma boa ideia colocá-la para fora. Só vai ser uma boa ideia desenvolver essa ideia quando algo acontecer que está, né? Eu estou vendo, ouvindo ou sentindo cheiro, e aí aquilo é um convite da vida, e aí sim eu respondo de acordo com a minha autoridade estratégica. Então, isso é a primeira coisa que é importante, tá? A segunda coisa que é importante é o tipo. A gente precisa saber qual é o nosso tipo. Se você não souber o seu tipo, o resto não importa. O tipo é tudo, tá? Existem quatro tipos e uma variante, né? Eu, inclusive, sou gerador manifestante. Os geradores manifestantes, eles são uma variável dos geradores manifestadores. Então, a gente tem um pouquinho dos dois, tá? O que é ser cada um desses tipos? A estratégia do seu tipo e como usar essa estratégia, como o seu tipo interage com os demais ao redor dele, tá? E a terceira coisa são os centros. Então você percebe que existe uma ordem, uma hierarquia, ó. Um, dois, três concentros. Quando você sabe qual é a sua autoridade e estratégia, você já sabe como responder à vida, como viver a vida, de acordo com a sua autoridade e estratégia. O resto não importa. Mas se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, você vai saber qual é o seu tipo, né? E como que ele interage com o mundo ao redor dele. E se você quiser saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais quem você é e como você é influenciado e influencia as pessoas ao seu redor, você vai descobrir quais são os centros que estão definidos e os centros que não estão definidos. Então, o foco vai ser basicamente isso, para que eu possa ensinar para vocês que existe uma sequência do mais importante para o menos importante, e essa sequência faz com que você comece a manifestar uma vida mais alinhada com você, desde que você respeite sua autoridade, sua estratégia. Tudo começa na autoridade e estratégia e tudo acaba na autoridade e estratégia, tá? Se você seguir isso aí, você não tem mais do que reclamar na sua vida, e isso eu garanto para vocês, tá? Bom, a sua jornada começa aqui, então sejam muito bem-vindos numa jornada de autoconhecimento de precisão. Vocês vão ver que a coisa vai ficando. Quanto mais vocês entendem, quanto mais vocês aprendem, mais vocês vão perceber que a coisa vai, o buraco vai ficando cada vez mais embaixo. E aí você vai começando a se reconhecer e começando a entender os padrões que se repetem na sua vida o tempo todo e que não tem nada a ver com karma. Que a gente acha que é karma, porque a gente ouviu o fulano da igreja tal, o fulano da religião tal, falar que é um karma, que a gente tem que resolver o karma da vida da gente. Não, o karma que a gente tem que resolver da vida da gente é outro, não é esse. Esses karmas, que são karmas, karmas entre aspas, né? Esses karmas que são temas atômicos que acontecem de acordo com o teu mapa, não tem muito para onde a gente correr, não, tá? Então, aonde que começou esse sistema, o do mapeamento arquetípico, né? Que é, o nome original dele é Human Design. Ele começou em 1987. Aqui eu vou dar uma pincelada na história, tá, gente? Só para vocês entenderem mais ou menos. Depois, no dia 15 de novembro, então, lembrem disso, no dia 15 de novembro, nós vamos ter um aulão gratuito aqui no canal do YouTube mesmo. O link já está lá para poder ativar a notificação, não percam, porque nesse aulão a gente vai trazer essa história esmiuçada, tá? Você vai entender exatamente como que começou tudo. Então, em 1987, ocorreu um evento astronômico, né? Que foi a supernova 1987, porque foi o nome da estrela lá que morreu. Então, morreu uma estrela e nasceu esse conhecimento. Então, não que o conhecimento nasceu naquele momento, mas ele chegou aqui para nós naquele momento, tá? É óbvio que o conhecimento já existia, né? Lá. Então, foi um evento místico que ocorreu em todo o sistema solar,
né? Então, o que que aconteceu na verdade foi assim: teve a explosão da estrela que morreu, e quando uma estrela morre, ela libera muito neutrino. Lembra do vídeo que a gente falou lá atrás de neutrinos? Então, ela liberou muito neutrinos. E quando os neutrinos chegam na Terra, eles, eles judiam um pouco da gente, porque naturalmente a gente já recebe 3 trilhões de neutrinos por segundo, barra segundo, tá? Cada pessoa, tá? Não tô falando do planeta, tô falando de cada pessoa. Então, imagine que isso aí vai passando por segundo ali em cada pessoa. Então, é muita informação que a gente recebe o tempo todo. Já é muita informação, que a gente também vai falar sobre isso de uma visão mais espiritualista depois, tá? Mas nesse momento a gente vai focar aqui no evento. 3 trilhões de neutrinos por segundo a gente recebe. Quando uma estrela explode, a gente recebe muito mais, a carga é muito maior. Só que a estrela, gente, a gente precisa pensar desse jeito, tá? Uma estrela, ela é como se fosse uma Clé USB, como que chama isso em português, meu Deus? Não é chave USB. É esses negocinhos que a gente encaixa no computador com um monte de informação, sabe? Que tem 1 GB, 2 GB, 1 TB. Então, é aquilo ali. É, a gente chama em francês de clé USB. Acho que. Não sei como que é em português, tá? Mas você sabe o que eu tô falando. Né? Aquela pecinha que a gente encaixa no computador, tem um negocinho USB ali, e dentro dele tem, a gente coloca foto, vídeo, textos, documentos, um monte de coisa. É aquilo ali. Uma estrela é exatamente, é igual uma estrela. Uma estrela é isso aí. Ela tá cheia de informação e conhecimento dentro dela. Só que quando ela explode, explodiu, bum, toda essa informação, ela começa a se espalhar no espaço. E aí essa informação, que são os neutrinos, elas começam a voar, como se fosse uma poeira mesmo, poeira de neutrino, né, que vai voando por tudo quanto é lado. E junto com ela, né, ela vai levando alguma coisa. Só que nada é capaz de parar o neutrino, tá? Então, esse evento, ele aconteceu em todo o sistema solar, porque explodiu lá a estrela e a coisa foi se expandindo, né? Tipo o Big Bang. Então, uma vez que começa, ele só continua. Em Ibiza, lá na Espanha, uma ilha, né, um canadense chamado Alan Robert Krakauer teve um encontro com essa voz que durou 8 dias. Assistam a aula do dia 15 que vocês vão ouvir uma história que vai deixar vocês de cabelo em pé. Porque aconteceu algo naquela mesma noite, naquela mesma semana, aconteceu algo comigo e eu vou contar para vocês o que que aconteceu, que me traumatizou muito na minha infância, eu era criança ainda, e eu vou contar essa história, tá? Mas hoje nós vamos focar aqui. Naquele dia, naquela semana, o Alan Roberts, ele recebeu lá durante 8 dias essa informação. Né? Foi quando ele passou, no final lá do evento, do evento cósmico, místico lá que aconteceu, ele passou a se chamar Hauruhu. Mas o nome dele mesmo é Alan Roberts, tá? Que é um canadense de Montreal, inclusive, onde eu moro. E, e ele passou a se chamar Ha-Uruhu quando ele recebeu essa mensagem. E aí, no dia lá que ele recebeu essa mensagem, ele foi anunciado que ele seria o clarim que anunciaria os conhecimentos. E olha que interessante. Ele nasceu, aí quando ele fez lá o mapa dele, né, depois que já estava tudo pronto, que ele foi fazer o mapa dele, ele viu que ele nasceu na cruz de encarnação do clarim. Isso significa que as pessoas que nascem na cruz do clarim, elas têm a missão de anunciar alguma coisa para alguém. Às vezes não tem nada a ver com ela, tem a ver, geralmente não tem nada a ver comigo, né? Tem a ver com o outro. Para quem que eu vou anunciar, o que que eu vou anunciar, que às vezes eu nem sei. Tudo depende do perfil da pessoa, tá? Que foi o conhecimento do Human Design que ele trouxe, que ele recebeu ali, ele fez o download ali naquele dia, né? Então, a estrela explodiu, a informação desceu e ele fez o download. Que é o que a gente faz o tempo todo, mas a gente não percebe. Então, a importância que tem a arte na vida de alguém, né? Na vida das pessoas. A arte, a música, os livros, as poesias, tudo que é arte, as pinturas, as pessoas que recebem a informação, pode ver que todo artista é um pouco louco, né? Porque ele está recebendo ali, ele não está pensando muito, ele só está recebendo. E o que a gente acha que é a cabeça falando é que aquilo saiu da nossa cabeça. Fui eu que criei. E de fato foi. Mas nós somos apenas o instrumento para que a coisa aconteça. Então, para que a manifestação aconteça, nós somos o instrumento.
Então, a mesma coisa acontece aqui. O neutrino ele desce com a informação, passa por nós. Então, aqui tem a cabeça. Opa, deixa eu fazer uma coisa mais bonitinha aqui, né? Nós temos a cabeça, que recebe ali os pensamentos, e o ágina conceitualiza. É aqui que essa coisa está acontecendo, na conceitualização das ideias, que a gente nem sabe o que que é, mas a coisa tá, ela passa, é meio que um filtro que acontece ali, né? Ele filtra. E aí a gente começa a manifestar uma música, uma arte, um livro, qualquer coisa que a gente escreva, que a gente acha que saiu da nossa cabeça. Então, isso acontece com todo mundo o tempo todo, só que as pessoas não estão prontas, não estão preparadas, né? Nem estão com consciência expandida para poder escrever aquilo que elas estão recebendo o tempo todo. Então, sabe essas músicas que você ouve, você fala, meu Deus, como que alguém tem a capacidade de escrever algo assim, tão lindo, tão profundo? Por conta disso, porque a pessoa está pronta. Nós somos instrumentos prontos para receber informações o tempo todo. E daí sai aquela informação que a gente recebe lá, analogia religiosa de novo. Que é quando o pastor, o, sei lá, eu quem, o padre, o pai de santo, olha para você e fala: olha, Deus tem uma missão na sua vida. Essa missão que Deus tem na nossa vida, a gente já está cumprindo através da cruz da encarnação, através do perfil, através dos nossos arquétipos, desde o momento que a gente nasceu. Só que quando isso aqui fica claro para nós, que a gente começa a entender o nosso mapa, acabou, porque daí você começa a trabalhar dentro de um caminho que foi feito única e exclusivamente para você, com recompensas, que é o mais legal do mapa. E foi assim que nasceu o mapeamento arquetípico, sendo ele um sistema uraniano de autoconhecimento. O que significa um sistema uraniano, Roberto? Bom, Urano é o nome do planeta, né? Ele demora 84 anos para dar uma volta em volta do Sol. 84. Então, ele demora 84 para fazer essa volta todinha aqui em volta da mandala, tá? Quando Isso significa que nós, seres humanos, vivemos mais ou menos 84 anos. E é por isso, esse tempo aqui é o tempo que é para a gente viver, 84. É por isso que nós somos seres uranianos. E esse sistema também é um sistema uraniano, de autodescoberta. Porque você vai levar mais ou menos esse tempo aqui para finalizar o teu ciclo, se você nascer e morrer de forma natural, né? Dentro do que é correto, dentro do que é previsto, digamos assim. É, Você vai demorar 84 anos para você passar de fase do jogo, para nós irmos para a próxima fase. Ou talvez não, né? Talvez repetir a fase do jogo e continuar por aqui mesmo. Vai depender muito de outras questões que a gente não vai entrar no caso agora, tá? Então, esse sistema, ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza exotérica, que é a mecânica quântica, a astronomia, a bioquímica, a genética. A gente consegue ir lá estudar cada um deles e verificar. A gente verifica o que que dá e o que que não dá dentro da mecânica quântica, é uma física, dentro da astronomia, dentro da bioquímica, dentro da genética. A gente consegue estudar e comprovar isso aqui, certo? E aí nós temos a natureza esotérica, que é a astrologia, sistema indiano de chakras, a cabala judaica e o I Ching chinês. A diferença entre um e o outro é que um é yin, o outro é yang. Um é matéria, o outro é energia. Mas as duas coisas existem e não só existem, como coexistem, tá? Isso é muito importante porque a gente tem aí muitas pessoas hoje que acham que isso aqui é balela. E aí as pessoas só focam na parte da matéria, na parte do que é estudável, né? Na parte do que a gente consegue comprovar alguma coisa. E essas pessoas, bom, a gente vai falar sobre isso futuramente, mas essas pessoas elas acabam tendo problema vários problemas, na verdade, né? Mas o problema de não conseguir se adaptar a essa forma de que há algo a mais do que o que dá para estudar, né? Então a gente fala, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado que eu vou falar aqui para não
ser cancelado na internet, né? Mas a gente tem uma pessoa que eu adoro, eu sou apaixonado por uma influencer digital, ela é da área de biologia, e ela fala coisas assim que é comprovado pela ciência. Então a gente sabe que aquilo ali realmente existe e realmente funciona. Só que não é preto no branco desse jeito, do jeito que as pessoas acham, né? Então, por mais que você vá lá e faça, veja as estatísticas, veja como que funciona na, na prova científica ali, existe algo a mais, que é aquele algo a mais que nem os médicos não conseguem entender como que uma pessoa que está em câncer, em estado terminal, ela consegue sobreviver ali 1, 2, 3, às vezes 7 anos, né? Leva uma vida normal, assim, normal dentro do possível, né? Mas, gente, essa pessoa estava fadada à morte semana passada e ela está viva ainda. Como isso é possível? Ano passado, há 2 anos atrás, há 7 anos atrás. Como que isso é possível? Os médicos não conseguem explicar. Porque dentro daquilo que é estudado, da matéria, que a gente consegue ver, comprovar, isso não é possível. Mas dentro daquilo que a gente não enxerga, da energia, isso é possível. Então, essa limitação aqui da matéria, quem conta pra gente é a cabeça. Tá? Então a gente precisa ter isso em consideração para quando a gente for manifestar um corpo harmônico, a gente lembre que existe algo maior do que a matéria. E na verdade a matéria é uma ilusão, tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, tá bom? E aí, gente, o que que acontece? Nós éramos um ser de 7 centros. Nós não somos mais. Embora os 7 chakras ainda estejam lá, tá? Eles estão muito bem lá, continuam funcionando exatamente do mesmo jeito, só que agora a gente passou a ter, em 1781, a gente teve uma mudança, inclusive, para quem já entende um pouco do sistema do mapeamento arquetípico, pode dar uma olhada lá, faz o mapa desse ano aqui, veja o que aconteceu nesse ano. Eu não vou falar agora porque não é o momento ainda, mas a gente vai chegar lá, tá? Esse ano aqui foi o ano que teve uma mudança temática, né? Então, quando muda o tema, é tipo assim, lembra que eu falei ontem que a gente tem a mandala é dividida em quatro, cada um desses quatro aqui é um tema, então aqui é um, aqui é dois, aqui é três, aqui é quatro, aí ele tem 64 arquétipos em volta dele, cada um é um tema também, aí cada um desses arquétipos tem o I Ching, que cada linha desse Xing aqui é um tema também. Aí tem a cruz de encarnação da pessoa, que é outro tema. Então, esses temas aqui, eles também mudam de acordo com cada período de tempo. Então, tem um período de tempo que é uma coisa, tem um período de tempo que é outra, e assim por diante, tá? Isso também acontece. E em 1781, teve uma mudança de tema que trouxe para nós uma mudança dentro dessa estrutura aqui de chakras, que passou a ser, ao invés de 7 chakras, 9 centros, tá? Então, os 7 chakras continuam lá, mas nós temos aí 2 centros adicionais aí agora, que fazem com que a gente passe a viver de uma forma diferente por conta das perspectivas da vida. Para quem acompanhou os vídeos, está acompanhando os vídeos, viu que eu falei a semana passada sobre a pirâmide de Maslow, que se encaixa aqui também, né? E algumas pessoas me perguntaram aonde que está isso, Roberto, que eu não consigo enxergar. Bom, Maslow diz que a gente tem algumas necessidades básicas primárias, que a gente não tem como a gente fugir delas. A primeira delas é a necessidade fisiológica, tá aqui, ó, no sacral. Então, tudo é que eu não posso falar a palavra aqui, tá, gente? Senão o nosso canal vai ser derrubado. Mas dá uma pesquisada lá depois. Tudo que é relacionado a isso aqui, pronto, fica mais fácil assim. Tudo que é relacionado a esse centro aqui tem a ver com as necessidades fisiológicas, o sacral, tá? Depois, ele diz que a gente precisa ter alimento, comida, né? Que é sobrevivência. A gente precisa sobreviver. Depois, ele diz que a gente precisa ter saúde emocional. Então, a base da pirâmide, opa, a base da pirâmide, tá aqui. E aí vai subindo. Isso aqui é força de vontade, faz parte da base da pirâmide. Lá em cima da pirâmide tá a cabeça, que é a parte que por coincidência também é o pico da pirâmide, né? Que é a parte que vai para fora já. Que é quando a pessoa já saiu do chakra básico, passou por Kundalini, subiu, já ativou lá o chakra da cabeça e já manifestou para fora algo que a pessoa não tem nem noção do que ela pode manifestar, por conta
que ela tá presa aqui na parte de baixo. Tá todo mundo, né, 97% da população tá desesperado procurando um lugar para morar, procurando comida para comer, precisa comer. Aí, antes disso aqui, tem isso aqui, ó, que são as necessidades fisiológicas, a gente tá? Isso aqui, 100% da população. Na verdade, mesmo as pessoas que estão aqui em cima, elas têm que descer aqui pelo menos uma vez por dia, tá? Alguma coisa aqui na base da pirâmide a gente tem que fazer. Ir no banheiro, a gente vai ao banheiro, necessidade fisiológica. Chorar. Chorar tá entre esses dois aqui, ó. É emoção, né? Chorar é emoção. A emoção aqui no plexo solar. Então, essas questões aqui, chorar, rir, ir no banheiro, comer, ter um teto. Então, isso aqui, tá? 97% da população só fica aqui. Eles não conseguem subir. Porque eles estão mantendo um sistema o tempo todo para que esse sistema fique de pé. Que sistema que é esse? Sistema monetário, capital, capitalismo. Então, eles querem manter a gente aqui embaixo para que a gente não chegue lá em cima. É por isso. Ah, não, não vou falar sobre isso, não, senão a gente vai ter problema. Isso aí a gente. Para quem pagar o curso lá, a gente discute isso com prazer, mas aqui a gente não pode, porque senão a gente é capaz de arrumar confusão aí. Que o povo hoje não pode nem dar risada mais, porque é preconceito contra quem não tem dente, né? Então vamos lá. Aqui, gente, a gente está vendo as estrelas, a explosão do supernova aqui do lado esquerdo, e o sistema solar do lado direito. Então, aqui, esse evento aqui da explosão supernova foi o evento quando ela se explodiu. Olha, parece um olho, né? Quando ela se explodiu, ela estava nos olhando e aquela informação que estava ali se expandiu no planeta até chegar aqui no nosso planeta. Tá? Quando isso aconteceu, esse sistema chegou aqui para nós. Então, a gente passou a ter o conhecimento. Aí, assim, ó, quando uma estrela explode, ela tem a liberação de neutrinos que eu falei, né? Então, libera uma quantidade gigantesca de neutrinos maior do que o normal. E o neutrino, ele passa por tudo quanto é coisa que está, né, no planeta. E também passa por nós. Quando ele passa por nós, é quando a coisa acontece, tá? Então, lembra que eu falei que a informação chega, ela passa por nós, filtrada, para poder ser manifestada e a pessoa falar, né? Então, vamos, é mais ou menos aqui o chakra básico, né? A gente tem os chakras aqui, ó. É mais ou menos assim que funciona, tá? Tá fazendo sentido, gente? Preciso saber se vocês estão acompanhando o raciocínio. Opa. O neutrino, ninguém para ele, gente. Nada ni nadie me parará. Nada e ninguém vai me parar. Isso porque ele, o doutor Neutrino aqui, o superneutrino, ele passa por tudo. Ele sai do Sol, o Sol é uma estrela, né? Então o Sol é carregadíssimo de neutrino. E o neutrino sai do Sol, sai das estrelas e vem passando por tudo quanto é coisa no meio do caminho. E preste bem atenção no que eu vou falar agora. Então aqui, ó, nós estamos aqui, ó, planeta Terra, no Brasil, aqui embaixo, olha no mapinha aqui, ó, no planeta azul e verde aqui, ó, do lado direito. Nós estamos ali naquele pontinho preto, tá? Mais ou menos, né? Não, tá bem longe dali, Roberto. Na verdade, é aqui, ó. Pronto. Por exemplo, estou aqui. Vamos lá. Mais ou menos aqui, tá? O neutrino sai do Sol e ele passa em todas as estrelas que estão no caminho dele. Deixa eu pegar uma outra cor. Amarelinho. Ele sai do Sol e ele vai passando, ó. Ele vai andando no meio do caminho e vai passando em tudo quanto é coisa que tá no meio do caminho dele. Nada para ele. Então, nem aqui na Terra ele não vai parar, ele vai continuar. Só que cada vez que ele passa em alguma coisa que está no meio do caminho, ele deixa um pouco do Sol, que ele saiu do Sol, certo? Então ele está trazendo informação do Sol. Ele deixa um pouco do Sol nesse planeta aqui, por exemplo, e leva um pouco do planeta junto com ele. Então cada vez, presta bem atenção, cada vez que ele encontra alguma coisa no meio do caminho, se ele encontrar alguma coisa, ele bater nessa coisa, ele se transforma, ele não é mais a mesma coisa. Porque ele trouxe um pouco do sol e levou um pouco desse alguma coisa que estava no meio do caminho. Levou uma coisa, levou duas coisas, levou três coisas, ele vai levando. Só que ele vai levando e também vai deixando um pouco daquilo que ele estava trazendo. É mais ou menos o que acontece conosco. Quando a gente conhece alguém, uma pessoa,
a gente tem a tendência de levar um pouco de quem nós somos e de trazer um pouco de quem a pessoa é. Isso é basicamente o que nós somos. Nós somos basicamente um neutrino manifestado num corpo de matéria. Porque quando a gente passa, você já ouviu aquele ditado que você nunca vai encontrar a mesma pessoa duas vezes? Nunca. Se eu se encontrar hoje com você, se nós nos encontrarmos hoje, e amanhã nós nos encontrarmos novamente, eu não sou mais a mesma pessoa e você também não é. Porque de ontem para hoje, vamos falar da parte atômica, né? Já teve trilhões e trilhões e trilhões de neutrinos que passaram por você, então você já alterou. Já não é mais a mesma coisa. Depois, de ontem para hoje, você já assistiu televisão, já tomou banho, já conversou com o fulano, já conversou com a fulana, já fez amor, já brigou, tudo nos transforma. Então, nós somos seres transformados o tempo todo. Do mesmo jeito que você nunca se banha na mesma água, mesmo que você entre no mesmo rio. A água não é a mesma, o rio não é o mesmo, não pode ser o mesmo. E aí tem até a, a teoria do barco de Teseu, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente, né? Mas o barco de Teseu é basicamente isso. Teseu tinha um barco original e no meio do caminho, conforme as circunstâncias iam mudando, ele precisava mudar as peças do barco. Então ele vai mudando as peças do barco, aos pouquinhos. No final das contas, Teseu tem um barco novo. Chega um momento que ele tem um barco completamente novo. Qual barco de Teseu é o barco original? Aquele lá atrás, que tinha 100% das peças que ele fez na primeira vez, ou o barco que ele tem hoje, que ele foi trocando no meio do caminho? A gente não vai se aprofundar nisso hoje, tá? Mas só para você saber, só para você pensar aí um pouquinho. Qual dos dois é o original? Ou seria aquele no meio do caminho que ainda estava em construção? Ainda não tinha perdido o 100% da originalidade dele, de quando ele foi feito? Quem é você hoje? Você é a pessoa que nasceu lá atrás? Ou você foi ganhando conhecimento no meio do caminho, se transformando, se mutando como ser humano? E essa pessoa que está aqui hoje, que pode ser uma pessoa triste ou uma pessoa feliz, não importa. Mas quem é você original? O original Roberto é esse original, é o Roberto que está aqui agora? Ou é o Roberto que nasceu lá atrás? Que já se modificou várias vezes, né? Porque a gente se modifica a cada 7 anos. A alteração celular, que é por isso que 7 é o número de Deus. Tem outras explicações também, né? Mas essa é uma delas. Quem é o Roberto original? Quem é o barco de Teseu original? Aquele que foi construído lá atrás ou esse que está aqui? Vou deixar essa pergunta aí para você, tá? O neutrino, ele faz isso com a gente. E nós somos basicamente um neutrino. A gente vai levando junto com a gente pedaços das pessoas que a gente encontra, né? É por isso que isso vai ser um outro caos aqui na internet, no nosso canal, que vão ficar bravos com a gente. Mas nós tudo na vida traumatiza um ser humano. A gente acha que não, né? A gente acha que só coisa ruim. Ah, viu um acidente, traumatizou. Viu um problema lá em casa, vivenciou um crime, traumatizou. Mas tudo traumatiza, porque tudo traz um pouco de informação e tudo leva um pouco de informação também. E nós também somos assim, tá? Tá fazendo sentido, gente? Parecendo loucura. Continue, porque uma hora vai clarear, tá? Eu garanto isso para vocês. Daí aqui nós temos o DNA e o hexagrama, para você ver a diferença, né, e a similaridade ao mesmo tempo. Então nós temos o códon do RNA, opa, deixa eu pegar o pretinho aqui, que são 64 códons. E coincidentemente, nós temos 64 hexagramas no I Ching, certo? Vou até marcar aqui, ó, I Ching. Por que que eu estou marcando aqui? Porque nós também temos 64 arquétipos na roda da mandala. Então, nós temos 64, 64, 64. Os 64 códons, eles vão se transformando. Olha aqui, a similaridade. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tem uma diferença aqui, vocês vão olhar. E aqui, por exemplo, a timina, a gente vai ter isso aqui que é comparável à timina. A cistosina
Citosina. Ó, é diferente, não é igual, tá, gente? Tanto aqui é diferente, quanto aqui é diferente. Vocês vão ver que o I Ching aqui, as linhas são diferentes. Assim por diante. Aí, esses dois aqui, eles viram pirimidinas. Esses dois viram purinas, que no final das contas é o nosso DNA. Esses dois aqui, esses dois aqui, que no final das contas é vamos falar que é uma moeda de dois lados. Mas existe uma similaridade muito grande aqui. Vocês conseguem perceber essa similaridade? A gente está falando de duas coisas que são bem diferentes e totalmente iguais umas às outras. Aí aqui para você ver de novo, 64, opa, 64 códons que tem os 6 grupos de aminoácidos por códon, 64 hexagramas que tem 6 linhas por hexagrama. É muita coincidência, gente. É muita coincidência. É uma precisão assim que é não tem, não tem como explicar. Não tem como explicar. Para quem comprar o nosso baralho, né, ou o nosso livro, vocês vão ver que para cada um desses arquétipos aqui, tem um I Ching. Para cada um desses I Ching, tem um grupo tem um códon. Tá? Então vocês vão ver qual códon. Gente, a gente não pode se aprofundar nesse assunto aqui no canal, porque senão a gente vai ter problema. Mas, vamos supor, eu não sei de cor aqui, esse aqui, tá? Mas aqui tem um códon genético. Vamos supor que aqui você está com ele definido, tá? Leia lá, veja o teu mapa, veja qual arquétipo você tem definido, veja lá no material, no livro ou no baralho, qual códon está ativado aqui e faça uma análise entre isso aqui que você acabou de descobrir, o códon que está relacionado a ele e os problemas de saúde que você tem. Só faz isso, tá? Você vai ver uma coisa muito legal. Que a gente não pode falar aqui, infelizmente, mas quem pagar o curso depois, o curso completo, vai poder ver sobre isso de forma bem profunda, tá? Vamos lá. Aí aqui a gente tem a mandala, a roda do I Ching. Olha isso, que coisa linda, gente. É maravilhoso. A gente falou sobre ela ontem, né? A gente tem a roda do I Ching com 64 portas no corpo gráfico. Então vocês vão ver que cada uma dessas portas aqui também estão relacionadas aqui no desenho. Então a gente tem o 60 aqui, o 41 e vai indo, tá? Então cada um delas está aqui dentro do desenho. Então isso aí é certeza absoluta que não vai falhar. A roda astrológica que tem a força planetária, a força da correlação do arquétipo de base do signo, tá? Para cada um deles, são 12. 12 signos, 12 meses. E o corpo gráfico aqui dentro, representando né, Cabala, tá? É o Cabala ou a Cabala? Já nem sei mais. Aí aqui a gente vai ter a ativação da porta, acho que nesse aqui fica mais fácil para eu explicar. Então aqui tem a ativação da porta, então aqui tem a força, o Sol, então o Sol ele dá uma volta de 365 dias, nesse sentido. Quando ele chega aqui, ele ativa essa porta, porta número 13, que está dentro desse signo, que está nesse hexagrama, que tem um determinado códon genético. É aqui que eu estava te falando, para você dar uma olhada, quais são os que você tem ativado, para você entender qual códon que está ativado, para você entender se você tem alguma coisa relacionado na sua vida. Faça uma pequena pesquisa. Você vai ficar encantado com o que você vai descobrir sobre você mesmo, com a precisão disso aqui. A mandala do Rave, que a gente já falou sobre isso ontem, né? Que é o Rave. Lembra que eu falei que o Rave, a palavra Rave significa acontecimento, que é o que vai acontecer já. Nós estamos chegando lá, ó. Estejam preparados para ver o acontecimento, que é 2027. O que que isso significa? Nós somos o intermediário, nós estamos entre as duas coisas, né?
eles estarão aqui, ó, nesse lado aqui. Nós somos esse ser aqui, ó. Então, nós estamos vendo a mutação acontecer. Eles já vão nascer mutados. Então, nós temos, né? Eu ainda, eu comentei até sobre as crianças que já estão aqui, né? E que, gente, ó, deixa eu falar uma coisa, que isso fique bem claro, tá? A questão de, a gente vai ter uma alteração aqui, ó, nessa estrutura aqui, tá? A questão de as crianças que vão nascer, elas vão nascer com uma alteração aqui. Deixa eu finalizar a frase, senão vocês não vão entender o que eu tô falando. Elas vão nascer com uma alteração biológica aqui já, sem a necessidade de matar para comer, tá? Não tem nada a ver com o que eu quero. Ah, eu queria tanto ser vegano para não machucar os bichinhos, eu tenho dó. Quem quer isso é a cabeça, tá? As pessoas que são sacrais, só sacral, tá? Quem é só sacral, ela pode decidir isso com a cabeça. Eu decidi que eu não vou mais comer bicho nenhum, né, que eu vou ser vegano. Olha a polêmica, gente, que eu tô falando sobre. Olha sobre o que eu tô falando. Que eu vou ser vegano. Quem decidiu isso foi a cabeça, né? Porque eu sou uma pessoa consciente, eu não quero que isso aconteça, que judiar dos bichos, os bichos não merecem. A gente não tem que se alimentar deles. Só que a pessoa que é sacral, lembra que eu falei que tudo que a pessoa vê, sente cheiro ou ouve é um convite para a vida dela? Mesmo que ela não queira. Lembra que eu falei que a gente não tem escolha? É no choice. Mesmo que ela não queira, um dia isso aqui vai falar mais alto. Pode ser que ela relute, mas aí tem outras questões que podem pegar aí, tá? Porque o corpo da pessoa, ele sabe o que que ela precisa. Biologicamente, nós ainda, lembra que nós estamos vivendo essa era aqui, ó, o durante, nós não estamos lá ainda. Eles vão nascer lá, que isso aqui é 2027, ó. Mas nós não estamos lá ainda, nós estamos no durante aqui, ó. É no durante. Então a gente tá querendo fazer a transição. Tem gente que consegue, tem gente que não pode. Essa é uma grande questão que precisa ser levantada, precisa ser discutida com sabedoria para não brigar, porque dá briga, né? A gente sabe disso. É porque vai ter sempre as pessoas que. Lembra? Yin e Yang. Sempre vai ter pessoas defendendo e sempre vai ter pessoas contra. E assim, ou contra e defendendo, pouco importa, né? O que importa é que vai ter essa necessidade, que essas crianças não vão ter mais. Então, quando elas chegarem, o rei vai chegar, né? Eles já vão chegar com uma mudança genética pronta para que isso não exista. E por que que aqui, olha, gente, aqui é a questão das emoções. Então, hoje, uma pessoa que é emocional, mesmo que ela seja geradora, se ela for emocional, ela consegue decidir que não vai mais comer bicho, mesmo que seja uma decisão mental, porque ela agiu de acordo com as emoções dela, a autoridade interna. Porque quando esse centro aqui, né, que é o plexo, ele tá coloridinho, ele é a sua autoridade, é ele que manda. E se ele falar para você, não coma mais bicho, porque isso vai te fazer mal, você tá fazendo a coisa certa de acordo com a sua autoridade e estratégia. Então, você pode começar e ir até o final. Enquanto que uma pessoa que só é gerador, ou só é sacral, ela não vai conseguir levar isso até o final, porque vai chegar um dia que o corpo dela vai pedir, desde que ela tenha nascido antes de 2027. Se for depois, lembra que a gente falou lá, ali agora de pouco, que o tema mudou lá atrás, que o tema muda de acordo com o tempo, vai mudando o tema? Então, esse tema aqui, ele muda em 2027. A gente vai ter uma aula só sobre 2027, para vocês saberem o que que isso significa, tá? De forma simples e clara, é claro. Mas só para vocês entenderem como que funciona essa questão aqui da cabeça, porque a gente julga. A gente julga as pessoas que comem os bichinhos, que vão matar os bichinhos, né? Eu julgo, né? E eu sou sacral. Eu sei do que eu tô falando, gente. Isso aqui, ó, parece uma hipocrisia do caramba, sabe? E não é, porque é atômico, a gente não percebe. Quando é maior do que a gente, é maior do que o que você quer, é maior do que o que a cabeça quer. Essa questão atômica aqui, que a gente vai ter muito problema se a gente falar sobre isso aqui, porque vai muito além disso, né? Essa questão aqui é a questão das necessidades,
fisiológica, eu vou falar a palavra fisiológica, tá? Mas vocês sabem exatamente do que eu tô falando, tá? É mais do que isso. Essa questão aqui, ó, gente, essa questão aqui, ó, é um que aqui, tá? Essa questão aqui, ela tá aqui. E a gente vai ter muito problema se a gente falar disso. Isso aqui tem a ver com o imperativo genético, que é, bom, isso aqui é o mais grave, na verdade, né? Esse canal aqui, ó, o 6 e o 9. Porque isso aqui é as emoções. Então aqui, o 6 ele é o arquétipo que dá intimidade emocional. E o 59 que é isso aqui, ó, ele dá intimidade disso aqui. Eu não posso falar a palavra aqui, tá? Mas é isso aqui. Então, esse canal aqui é um deles. Mas, ó, esse centro aqui, que é o centro sacral, ele é o centro que tem um monte de porta e que está conectado praticamente em tudo, olha. Ele vai para tudo quanto é lado. Você percebe? Tem três aqui, uma que desce aqui, uma que vai pro 10, uma que vai pro 20. Então, ele tem, é por isso que chama centro de energia vital, porque é ele que dá a vida, até porque ele é relacionado com os testículos para os homens, opa, e com os óvulos para as mulheres, tá? Então, a gente não vai poder falar aqui, é claro, porque senão a gente vai perder o canal, mas quem pagar a aula, quem pagar o curso, vai poder entender isso aqui melhor. Mas isso aqui, gente, é um problemão. Inclusive, aqui no canal, mesmo que pudesse falar, provavelmente eu não falaria, porque senão eu vou ser massacrado, né, eu vou ser cancelado, né, se não for, se não apanhar ainda, né, porque mesmo que nós estejamos buscando expansão de consciência, né, a gente está querendo expandir a consciência, a gente está querendo aprender, mas quando a gente encontra de fato com a verdade, a gente precisa se questionar um monte de coisa que a gente tinha cristalizado dentro da gente, um monte de ideia que estava cristalizada e agora não está mais. A gente precisa descristalizar ela, desconstruir ela para construir de novo. Então é um problemão falar sobre isso, porque eu sei que eu vou encontrar pessoas que tá tudo cristalizado. Então as pessoas vão ficar com raiva de mim de primeiro momento, né? Até elas entenderem o que aquilo realmente significa. Mas, gente, nem dá para falar sobre o que realmente é aquilo ali. Porque se eu falar, eu sei que as pessoas vão me detestar. Então, melhor eu guardar para mim por enquanto esse conhecimento, né? Não é para passar, é para voltar. Pronto, tá aqui. Aí aqui a gente tem, então, aquilo que eu expliquei ontem, né? As 26, as 13 ativações inconscientes, as 13 que são conscientes. Gente, eu sempre me refiro a esse lado aqui, ó, como o piloto, né? Mas na verdade ele não é bem o piloto, tá? Ele é o avião. Será que eu consigo fazer um avião? Vocês sabem que eu sou péssimo para fazer um avião, né? Ele é um avião. Sei lá como que faz isso aqui, um avião. Ele não é o piloto. O piloto, ele tá aqui, ó. Isso aqui que é o piloto. Tá? Isso aqui é o avião. O piloto, ele sabe de todas as coisas, independente de você ter ele colorido ou não, tá? Isso aqui é o avião, é o veículo, é o carro, é o veículo que você tá dentro, né? Que é o nosso corpo. Então, o nosso corpo é um avião. Nossa, mas que avião, hein? Exatamente, meu amor, eu sou um avião, é isso aí. E esse avião que nós somos tem dentro dele um passageiro, que somos nós. A gente vai falar sobre isso depois com detalhes, tá? Mas só para você entender. Então, veículo, piloto, mente. E aí nós temos as três ativações inconscientes, que são essas daqui, que é o avião, que é o veículo, e as 13 ativações conscientes, que é a mente que mente. Que é quem a gente se reconhece aqui, o nenenzinho tá até bravo ali, ó. Né? Então, para a gente entender como que funciona essa questão aí, só para você entender um pouco mais a técnica da coisa, tá? E, para a gente finalizar, os benefícios de conhecer o seu mapa. Bom, quando a gente conhece o nosso mapa, a gente se desperta para um ser verdadeiro que a gente não sabe que existe. A gente até desconfia, porque no fundo, a gente sente a autoridade da gente, a autoridade e a estratégia da gente, ela fala muito forte, né? A menos que você seja um refletor, e quem é refletor sofre um pouquinho, que é raro de encontrar, né, os refletores. Mas os refletores, eles não têm nenhum centro, né?
Os centros deles são basicamente inexistentes. Não que o centro seja inexistente, mas ele não está definido. Então, a pessoa reflete o tempo todo tudo ao redor dela. Então ela não consegue se reconhecer, ela não consegue se entender muito bem, né? Ela acha que ela tem problema social, né? Por conta disso. Ou ela ama muito alguém ou ela odeia. Então ela meio que vive nos dois extremos, sabe? No 8 ou no 80, tá? Mas, a par dos refletores, nós despertamos para um ser. Todos nós, na verdade, até os refletores, tá? Então, através do seu mapa, você consegue descobrir quem você realmente é, entendendo melhor como você vai tomar as decisões dali para frente. Com o mapa na mão, a gente consegue dar permissão para nós mesmos de sermos quem nós somos. Que a gente aprende um monte de coisa que não é verdade, desde criança, né? Eu já cansei de falar das roupas que a gente tem que usar, da maneira que a gente tem que se sentar, da maneira como a gente tem que falar. Então, a gente vai entrando numa caixinha, numa outra caixinha, numa outra caixinha. Quando você viu, você virou um adulto cheio de caixa, dentro de uma caixa que você não gosta de levar aquela vida, mas que você é obrigado a levar porque todo mundo entrou na caixinha e você tem que entrar também e ficar lá. Quando você conhece o teu mapa, você precisa desconstruir essa caixinha, porque o mapa, ele te liberta da caixa. E essa libertação não é para que você seja ridículo, né? Porque essa é uma das impressões que dá, né? Nossa, mas se eu vou ser autêntico, todo mundo vai me achar ridículo. Mas é essa a beleza do mapa. É você ser autêntico e não se preocupar com o que as pessoas estão achando que você é ridículo ou não. Essa é a beleza do mapa. Porque, gente, todos nós somos ridículos. Cada um no seu mundo, no seu universo. Mas todos nós somos. E todos nós somos lindos, do jeitinho que nós somos. Não há nada para mudar. Existe uma beleza na feiura. E a gente tem essa beleza. Todo mundo tem. Essa feiura de ser, né? É claro que isso é subjetivo, mas ser autêntico, né, é considerado por muitos hoje ridículo, né? Tanto que quando a gente vê, eu já até comentei nos vídeos anteriores, quando a gente vê esses filhos de artista que se vestem de uma forma que você fala, meu Deus do céu, o que que é isso, né? Que sapato é esse? Que roupa é essa? Que maquiagem é essa? Que corte de cabelo é esse? A gente não consegue entender, mas eles estão sendo autênticos, né? Pode ser uma jogada de marketing? Pode ser, mas duvido muito que seja só marketing, porque você imagina você ter que conviver consigo mesmo, olhando-se no espelho, né, vivendo na tua pele, vivendo dentro de um corpo que você não gosta, da maneira como você não gosta, um corte de cabelo que você não gosta. Então, ser autêntico, saber essa autenticidade aqui que o teu mapa te traz, te liberta desses padrões, né? Claro que de um jeito ou de outro, nós seremos sempre condicionados a viver alguma coisa, até porque todo mundo tem partes no mapa que estão em branco. Então, essas partes que estão em branco vão ser condicionadas o tempo todo a se completarem, a viver de acordo com o que a sociedade, né, quer que a gente viva e de acordo com o que o próprio arquétipo quer que a gente viva, né? Esses arquétipos que estão ali impregnados dentro de nós, que já é nosso, não sai, não tem como mudar aquilo ali, né? Então, quando você conhece o teu mapa, você também aprende a tomar decisões mais alinhadas com você, que apontam para você a direção correta para o teu propósito de vida, o teu tema de vida, a tua cruz de encarnação se revelar. Porque você só consegue ter a revelação do propósito de vida a partir do momento que você começa a viver a sua autoridade e estratégia. E quanto mais você vive isso aqui, mais a sua cruz de encarnação começa a fazer sentido na sua vida e trazer para você aquilo que foi feito para você, que é o mais bonito da coisa aí, tá? Viver o teu mapa permite você viver em harmonia com o fluxo da vida, que você nem sabe que existe, porque a gente tá com a cabeça pensando no aluguel que a gente tem que pagar, nas contas que a gente tem que pagar, no dia de amanhã que a gente tem que trabalhar para poder sustentar, nos filhos que a gente tem dinheiro para gastar, com a gente mesmo que a gente tem que se cuidar e assim por diante. A cabeça tá o tempo todo ocupada com uma história que não é verdadeira. Porque a autoridade e a estratégia, ela faz com que a gente não precise se preocupar mais com aquilo. Porque ela vai nos levar a encontrar as pessoas corretas para que as oportunidades corretas cheguem até nós e nós entremos nos relacionamentos corretamente, desde que a autoridade disse sim e eu respeitar a minha estratégia.
Tá fazendo sentido para vocês? Quando você vive o teu mapa, você começa a mover em harmonia com o fluxo da vida, começa a permitir-se encontrar o lugar correto, atrair as pessoas e oportunidades corretas. Permite operar com a frequência correta para que a sua cognição funcione corretamente. A gente também vai falar sobre isso aqui, tá? A cognição, futuramente. Permite com que a gente transforme a partir do condicionamento. Você consegue entender o que está condicionando, o que que é teu, o que que não é teu, para você falar, não, isso aqui não é meu. Pronto, é só um condicionamento, eu sei que vai passar. Como tudo na vida é passageiro, menos o motorista. E não há nada mais bonito, gente, do que poder ser você mesmo, do que poder ter a paz de não precisar se preocupar com as caixinhas da vida. Que a gente tem esse problema, né? De pequeno, de escola, não importa onde a gente vai. Então você percebe, estão percebendo como que, como que funciona essa questão do mapeamento arquetípico, que a gente vai vivendo uma vida que não é nossa, né? Então, várias condicionais que a gente ganha no meio do caminho. O nome, o time de futebol que a gente torce geralmente é dos pais, a religião que a gente escolhe geralmente é dos pais, não é nossa. A maioria das coisas que nós escolhemos, nós não escolhemos. E quando a gente vai pensar seriamente nisso, friamente nisso, com o mapa na mão, você descobre que 100% da nossa vida não é nossa. Até essa questão. Eu estava pensando na minha mãe hoje. Essa questão que a minha mãe tem os 9 centros definidos. A minha mãe é toda colorida, né? Eu estava pensando nisso. Gente, ela não tem escolha de não querer fazer, de ficar quietinha, né? E que é o que a gente sempre pegou, assim, no nosso calo. De ver a minha mãe o tempo todo fazendo alguma coisa, trabalhando, fazendo barulho, falando alguma coisa, sempre, ela tá sempre agitada, parece que dá, a impressão que dá é que a pessoa tá agitada, precisando de calmante. Lembra que eu falei sobre isso ontem? Tá precisando de um remédio essa pessoa, precisando se tratar. E, na verdade, é a configuração dela que é daquele jeito, né? Não é um problema, é um problema para nós, porque nós não somos daquele jeito. Então, a gente quer que a pessoa se encaixe dentro da nossa caixa. É que a gente está encaixado dentro de uma caixa que alguém colocou a gente também. Então você percebe que a coisa vai ficando cada vez, o buraco vai ficando cada vez mais embaixo. Então, tenta dar uma estudada, mesmo que seja grosso modo no seu mapa, tenta entender de acordo com o que eu falei aqui, esse pouco que nós falamos aqui, né, que ainda tem alguns dias de aula aí pela frente, o pouco que eu falei aqui vai ajudar vocês a começar a ter a percepção que vocês precisam ter, que você precisa ter sobre você mesmo, para que você possa, manifestar a vida que tá lá, esperando para ser manifestada para você, e que você não sabe que tá lá, e que é uma vida maravilhosa que vai te trazer pessoas corretas, oportunidades corretas, que você vai entrar no relacionamento da forma correta e viver as emoções da forma que elas foram feitas para você. Se você gostou, já sabe o que fazer, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas a receber esse conhecimento, a ter a vida delas transformada positivamente, para que elas possam aprender a se conhecer, a se aceitar, para poder levar, cumprir a nossa missão aqui no planeta, cumprir a sua missão aqui no planeta. Então, eu acho muito importante a gente trazer mesmo pessoas, sabe? Para que as pessoas saibam que isso existe, para a gente poder começar a de fato manifestar isso aí na nossa vida. Manifestar uma vida mais autêntica e mais alinhada com quem nós somos. Aí eu vejo vocês no vídeo de amanhã, no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Até lá. Tchau.